A paz do Senhor, meus queridos amados ouvintes, amados irmãos, muito boa noite. Estamos começando pela Rádio Evangélica Vida.com, mais um programa Despertai para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o único que é merecedor de toda honra e de toda glória. Estamos aqui às 19 horas e 38 minutos aqui na Rádio Evangélica Vida, dando início ao programa Despertai desta sexta-feira, sexta-feira santa, né? Como é de costume. Aí é um feriadão, início de feriado, mas louvo a Deus pela sua audiência, pela sua participação aqui no nosso programa. Você esteja conosco aí até às 21 horas aqui pela Rádio Evangélica Vida.com, né? Hoje estará conosco o nosso querido pastor Sérgio Domingos, ali da congregação Novo Alvorecer, e o nosso irmão, qual pastor do nosso pastor Sérgio, o nosso irmão Heriberto, né, que é um amado irmão que já passou ali pela congregação de bancários. Tanto o pastor Sérgio também passou. Dois irmãos abençoados aqui, que nós temos a honra de estar conosco aqui nesta noite, né? Mas nesse momento, meus queridos amados irmãos, vamos fazer a oração inicial em nome do Senhor Jesus, para começar o programa Despertai desta noite, né? Onde você estiver, feche seus olhos, ore conosco em nome do Senhor Jesus, aí interceda pela sua vida espiritual, pela sua vida financeira, pelos seus, né, pela sua saúde, para que Deus venha proteger, acampar os seus anjos ao redor de sua casa aí e lhe proteger de todo mal. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, amado e santo e poderoso Deus, estamos, meu Deus, entrando na tua presença neste momento, o Senhor pedindo a ti, Senhor, a tua proteção divina, tua bênção espiritual, que o Senhor nesta noite, meu Deus, em cada coração faça morada, Senhor meu Deus. Visita, Senhor Jesus, os lares que nesta noite, neste momento, estão acompanhando este programa, Senhor. Cada família, cada lar, que o Senhor venha, meu Deus, derramar a tua bênção neste momento, meu Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço por tudo, meu Deus. E crendo que o Senhor ainda tem muito mais a fazer em nossas vidas, em nome do Senhor. Amém. Amém, amém, estamos de volta, mais um bloco aqui do programa Despertai. Acabamos de ouvir um belíssimo testemunho missionário, também uma linda canção. O momento é agora com as irmãs Leonel, né? Missões, tempo de missões, fazer missões, né? Chegou a hora, mais do que é necessário nesse momento, fazermos missões. Apesar de estarmos presos em nossos lares devido a essa pandemia, mas arrume um jeito, mande um versículo bíblico pelo WhatsApp, uma mensagem bíblica, porque do outro lado pode estar uma pessoa precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de superação. Meus queridos amados irmãos, estamos aqui nos estúdios da Rádio Evangélica Vida, o nosso querido pastor Sérgio Domingos, ali da congregação Novo Alvorecer, setor 6, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele aceitou o nosso convite, já é a segunda vez que ele nos dá a honra de se fazer presente aqui no programa Despertai. Eu já quero saudar ele com a paz do Senhor. Pai do Senhor, meu pastor Sérgio. Pai do Senhor, Eduardo, Pai do Senhor a todos os ouvintes do programa Despertai. Para mim é um imenso prazer estar aqui, sabendo que Jesus Cristo é a principal personagem, é o principal divulgador deste programa Despertai. Então que Deus abençoe você, os demais ouvintes. Nossa irmã Elineuza já mandou um recado aí, já estou lendo aqui na tela. Amém, irmã Elineuza, uma benção. Irmão Elias lá em Macaíba, lá no final da Reta Tabajara, estão ouvindo o programa, estão participando. Os demais irmãos também já estou vendo aqui. Muitos outros irmãos, como Henrique, Valesca, que contribuíram muito com a gente ali na gestão que nós passamos. O nosso abraço especial a cada um de vocês. Amém. Nosso irmão Heriberto também se faz presente aqui nos estudos. A paz do Senhor, irmão Heriberto. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui participando pela primeira vez, né? Que o Senhor continue abençoando a toda a equipe que faz parte dessa rádio e todos os que ouvem, né? Amém, amém. Amém, amém. A participação dos nossos amados irmãos aqui, o pastor Sérgio Domingos e o nosso irmão Heriberto, né? Meus queridos amados ouvintes, né? Eu estou aqui, vocês podem até estar estranhando aqui na minha mão,
Mas isso aqui é um ovelhinho de chocolate, né? Da Doces Finos 10. Gentilmente a nossa irmã Cleide Dantas, né, nos presenteou hoje para fazer o sorteio dessa linda ovelhinha de chocolate, né? Ela disse a mim que está totalmente recheada de chocolate por dentro. É uma maravilha de Deus essa lembrancinha aqui. Então, meus amados, vamos ao que interessa, né? Vocês que estão participando do programa Despertai, vocês vão enviar aqui para nós aqui uma mensagem de Páscoa, né, meu pastor? Uma mensagem de Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa, né? Você vai expressar qual é o verdadeiro sentido que a Páscoa tem para você e sua família. Muito simples. Você vai digitar, aí os irmãos que já estão no YouTube, né, no aplicativo da rádio, pelo WhatsApp da vida, vocês vão digitar o verdadeiro sentido que a Páscoa tem para você e sua família. Aí aqui a comissão aqui da rádio aqui, né? Eu, o irmão Emerson, o pastor, o irmão Heriberto, o irmão Leandro, a gente vai analisar. E a que for mais correta, a que tiver mais sentido, vai estar ganhando essa linda ovelhinha de chocolate. Vou só repetir. Vocês vão digitar para a gente aqui o verdadeiro sentido que a Páscoa tem para você e sua família. Certo? Vocês vão digitar, a gente vai analisar aqui, a gente vai anotar todas as mensagens. Aquela que for mais impactante, aquela que for mais, tiver mais sentido a esse momento, nós vamos presentear você com essa linda homenagem aqui da Doce Finos 10 da nossa irmã Cleide Dantas. Tá certo? Vamos ouvir mais um lindo hino e estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus, estamos de volta, mais um bloco aqui do programa Despertai, aqui pela rádio evangélica vida.com, né? Nosso irmão Emerson Menezes já se encontra aqui. A paz do seu irmão Emerson. A paz do Senhor, meus irmãos, a todos os ouvintes da rádio evangélica vida.com. Mais uma noite de sexta-feira estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, o melhor de Deus que Ele tem para mim e para você. Quero aqui trazer as saudações iniciais para todos que estão juntamente conosco, tanto pelo YouTube como pelo aplicativo da rádio. Estão aqui a esposa do nosso querido irmão Eduardo, irmã Maristela, Lígia Fernandes também está junto conosco, irmã Cleide, o irmão Naldo, Nária, minha esposa também, irmão Henrique, Antônia Pimenta, Uberlândia, Valesca e entre outros. Daqui a pouco a gente fala sobre o restante do pessoal e queria dizer que você está no melhor local do mundo, ouvindo a palavra de Deus. Amém. Não há nada melhor do que a gente estar fortalecido na rocha que é a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Meus queridos amados ouvintes, sexta-feira passada nós começamos aqui um quadro falando sobre algumas passagens bíblicas, né? E assim a gente vai mudar o quadro, pouca coisa, vai passar de ser passagens bíblicas para personagens bíblicos, né? Isso. Mulheres e homens de Deus. A Bíblia está recheada de homens e mulheres de Deus que tiveram seus feitos aí, né? A gente conhece muitos homens e mulheres de Deus. E a pedido da nossa irmã Lígia Fernandes, né, que é a irmã amada lá da Escola da Magistratura, a minha colega de trabalho, ela pediu para a gente falar sobre Mardoqueu, né? Eu e o irmão Emerson, nós fizemos aqui um levantamento. Quem seria Mardoqueu? Né? Quem seria Mardoqueu? E vamos falar um pouco. Nosso pastor Sérgio Domingos está aqui, vai dar um reforço hoje, né? E vamos começar. Quem foi Mardoqueu, irmão Emerson? Mardoqueu, ele é da linhagem de Benjamim, né? Da tribo de Benjamim, né? E da tribo de Benjamim. Ele é da linhagem do rei Saul. Ele teve uma pequena passagem, mas foi algo muito importante na vida de Esther. Ele é primo de Esther, e Esther sendo órfão, ele cuidou como se fosse um pai, né?
Então, por isso, Esther teve um carinho muito grande por Mardoqueu, porque era seu parente mais próximo, e ele achou do direito de cuidar como se fosse sua filha. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui, né? No livro de Esther, a Bíblia relata, no capítulo 2, mais precisamente no versículo 5, começa a falar de Mardoqueu, que diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Isso quer dizer que é da tribo de Benjamim, como o irmão Emerson já falou, né? Que fora transportado de Jerusalém com os cativos, e que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Pastor Sérgio, a gente entende aqui que foi a família do Mardoqueu que foi levada cativa, não é isso? O interessante no personagem Mardoqueu, né, parente de Esther, ou Adassa, que é a mesma pessoa, um em hebraico e outro na língua lá dos persas, foi bem interessante o que você leu agora, que ele foi levado, foi transportado, ou seja, ele foi para um local que ele não queria ir. Quem quer ser levado cativo? Mas foi. Quer dizer, começa ali uma trajetória do projeto de Deus na vida de pessoas, que muitas das vezes nós somos levados para uma circunstância que não queremos ir, mas somos levados para ali. E ele foi levado cativo, e ao ser levado cativo, eu vejo, de um ponto de vista assim, do trabalhar de Deus na vida de Mardoqueu, nós chamamos aqui aquele momento exato. No momento exato, Deus agiu na vida dele. Primeiro, ele levou Esther para dentro, Adassa para dentro do palácio, naquele concurso de Miss, né? Porque eu acredito que as mulheres virgens eram escolhidas a dedo para ser a rainha. Com certeza. Né? E ali nós estamos vendo a providência de Deus. Depois ele descobriu, né? Chegou aos ouvidos dele que tinha uma rebelião por debaixo do pano para querendo matar o rei. E na atitude dele do Deus trabalhar no momento certo, aí que você tem que entender, irmãos, que na vida de Mardoqueu Deus trabalhou no momento certo, no momento exato, sem tirar e sem pôr. Descobriu a traição, o rei foi livre da morte, aquele ato entrou nas crônicas e nada ele recebeu, né? Isso aí, pastor Sérgio, que o senhor falou, eu acho muito interessante, porque a gente, quando faz algo para alguém, a gente quer logo uma recompensa. Então, a gente espera a recompensa, né? Se eu fizer um favor para o irmão Eduardo não me dê, não, obrigado, mas rapaz, pensei que o irmão me dá bem R$50 pelo favor que eu fiz, mas só que passou despercebido pelo rei naquele momento, e quando Mardoqueu ia ser morto, a pedido do Amã, ele viu nos registros que não tinha feito nada em troca de Mardoqueu, e assim o rei desconsiderou a condenação à morte. Então, tudo que a gente faz, principalmente para o reino, se você não recebe um obrigado de ninguém, não se preocupe. Deus está vendo, está contemplando, e no momento certo, quando você menos esperar, vem a providência. Exatamente. E naquele momento de providência, você fez uma expressão muito boa aqui. Às vezes a gente faz uma coisa esperando em troca o retorno, né? Ele não fez para ninguém, não, só fez para o rei. Com certeza. Agora, ele podia ter muito dito assim, agora sim. Posses, podia dar posses de terra, podia dar qualquer coisa. Tudo que ele quisesse, né? Nomear ele como ministro, mas não recebeu nada. Mas aí onde nós queremos dizer, era o trabalhar de Deus. Deus estava trabalhando ali na vida de Mardoqueu de uma forma espetacular. Meu pastor, me diga uma coisa, mas quando Mardoqueu fez essa revelação... Esse ato heróico? Esse ato heróico, né? O rei ficou sabendo que foi ele, não, né? Ficou sabendo, sim. Ficou sabendo. Ele ficou sabendo, só que o Mardoqueu não recebeu nada. Só escreveu no livro das crônicas lá. Só fez registrar que aconteceu o fato, mas não recebeu recompensa de nada. Foi, tipo assim, como se fosse o dever de Mardoqueu
livrar o rei, né? Mas vamos transportar para frente essa atitude, que eu acho que é legal essa vamos atitude. antecipar, porque aí... Não, antecipar, levar para frente o que foi. Ele não recebeu naquela hora, mas o rei perdeu o sono. Sim, perdeu o sono. Aquilo foi um trabalhar de Deus. Aí ele disse, pai, me entrega as crônicas aí para mim ver os meus atos heróicos. Aí disse, o que aconteceu? Esse camarada me livrou da morte? Mas vai morrer agora? E não, ele não recebeu nada, o cara não recebeu nada. Então eu vou recompensá-lo. Mas nesse dia que ele resolveu recompensar, Amã, o seu opositor, ia entrar no rei para pedir a morte dele. A morte dele. Não só dele, como de todos os judeus, né? De todos os judeus. Amã, me diga uma coisa. O que eu devo fazer com um homem que o rei quer honrar? Aí ele pensou no coração dele. É comigo, esse negócio aqui. A soberba, né, pastor? A soberba dele, né? Uhum. Aí disse, olha, pegue um cavalo do rei, a coroa do rei, o manto do rei, e leve o melhor oficial do rei e sai na frente dizendo, esse é o homem que o rei quer honrar. Ele fez, quem está chegando aí, Amã? É ele que quer fazer. Ei, pastor Sérgio. Mardoqueu. Não, Amã. O Amã queria matar Mardoqueu, então Amã foi que foi anunciar para o povo que ele era um homem honrado. Ele era um honrado. Quer dizer, no momento que Deus, na hora que ele ia executar ou pedir a cabeça de Mardoqueu, ele exaltou, né? Porque não se dobrava a ele, né? Não se prostrava a ele, porque a ordem do rei foi que todo mundo se prostrasse a Amã. Por onde ele passava, era Amã e o rei, né? E o pessoal se prostrava, Mardoqueu ficava em pé. Firme, né? Aí ele ficou irado e disse, depois eu mando matar esse rapaz. Quando foi pedir a cabeça, Deus honrou, porque naquele dia da insônia, naquele dia que ele não foi honrado, Deus estava levando exatamente para livrá-lo da morte. Então, eu vou dizer uma coisa aqui para quem está nos assistindo aqui pelo YouTube e está nos ouvindo pelo aplicativo. Talvez alguém que queira ver seu fim, vai ser ele que vai anunciar. A sua vitória. A sua vitória. A sua vitória. Viu? Pelo menos o que a gente aprende com Mardoqueu. Com certeza. Que foi o papel de Amã, né? Sim. Então trabalhe para Deus e não se importe de ganhar parabéns, muito obrigado. Irmã Eduarda trabalha no departamento de missões e sabe como o trabalho é duro. Chama para fazer um culto ao ar livre, vem 1 ou 2, mas Deus está vendo. Quando a gente olha para 1 Coríntios, capítulo 15, né? Que diz que tudo que a gente faz aqui não é em vão, mas isso, há uma recompensa. Diz que o Senhor não é injusto, né? Mas nos dá uma recompensa. Então, o nosso trabalho não é fazer para que o rei glorifique a nós mesmos, mas é para fazer para o Rei dos Reis e glorificarmos a Ele. Tudo é para Ele, por Ele, tudo. Todas as coisas. A glória é para Ele. A gente pode fazer. A gente pode começamos com o irmão Eduardo com um culto de DEPEN. Eram 5 pessoas, eu, Eduardo, Miqueias, Elias e um irmão lá do Planalto. Pronto, era nós 5 fazendo. Depois as irmãs vieram também, a bandinha e foi, graças a Deus, foi ano de bênção e de evangelismo que nós passamos ali. Mas encontramos aquela dificuldade. Para nós, o que resta é a experiência de vivermos e que o Senhor foi conosco. Então, para Mardoqueu também foi a mesma coisa. Ele guardou no seu coração a experiência. É verdade que no final de tudo, ele ficou sendo um dos grandes ministros do rei. Mas teve um processo, né? Quer ter vitória? Tem que ter processo. Tem que ter processo. Tem que ter um desertozinho, né, pastor? Um deserto, uma perseguição, uma coisa semelhante assim. Pastor, e a passagem que diz que ele foi até Esté, né? O Mardoqueu foi até Esté. A Esté já sendo rainha, né? Ali eu vejo um dos pontos culminantes do livro de Esté. Apesar do livro de Esté não ter o nome de Deus, né? Mas é tido como um livro canônico, como o livro das providências de Deus. Nós não temos dúvida que todos os atos, todos os capítulos de Esté, né, que nós encontramos em Esté, todos eles têm a providência de Deus na sua. Quando ele chegou para Esté, é porque Esté foi para o palácio e não disse qual era a sua nacionalidade. Mas foi a pedido do Mardoqueu, sim, né? a pedido de Mardoqueu. Mas depois que a coisa começou, o edito já tinha sido promulgado pelo rei, não tinha como revogar, porque a palavra do rei não volta. Ele chegou assim para Esté, diga a Esté que vá jejuar, porque é o seguinte, se ela não fizer alguma coisa, providência de outro lado vai vir. Então você foi posta aí para tal coisa, possivelmente para tal coisa. E ela entendeu que realmente ela foi colocada no trono
Às vezes a gente diz assim, foi trocada Vasti, a primeira era Vasti, né? Vasti, né? A primeira esposa do rei. A primeira esposa do rei era Vasti, foi trocada por Esté. Às vezes... Amém, meus amados irmãos, estamos de volta. Por enquanto ainda não estamos ao vivo pelo YouTube, estamos só pelo aplicativo Radiosnet. Houve aqui uma pequena queda de energia, mas aos poucos nós estamos voltando ao normal, né? Isso acontece, isso é normal acontecer, mas glória a Deus, daqui a alguns instantes estaremos já 100% ao vivo com o nosso pastor Sérgio aqui, nosso irmão Heriberto, já em continuação que nós estávamos falando a respeito do homem de Deus Mardoqueu, né? Mas vamos continuar. Quero mandar um abraço aqui especial para a minha família que está online, né? Está nos assistindo, a irmã Maristela, o Danilo, a Maria Eduarda, o pessoal ali do Planalto ali, que são meus parentes. Mandar um abraço também para nosso irmão Miqueias, né? O nosso irmão Miqueias, a irmã Penha, a irmã Marília, né? Que já está também ouvindo aqui, ouvindo o programa. Pois não, pastor? Pode falar. Toda a família está, eu ouvi aqui, está... Toda a família, né? Toda a família, E eu mando um abraço especial para eles, viu? Amém, amém. O pastor Sérgio está mandando um abraço, né? Para o nosso irmão Miqueias aí. Família. E família, né? Nossa irmã Elineus ali também, lá em Macaíba, na Granja, juntinho com o nosso irmão Elias Santos ali. O irmão Elias Santos tem um canal no YouTube, sabe? Eu sigo. Já é seguidor dele, né? Sou seguidor dele. Irmão Elias é uma benção. Agora ele mandou a pescaria, para ver se ele manda o número de peixe, que ele não pegou peixe, só vinha colocando dentro do bisaco e não disse o número de peixe, não né? Não disse a quantidade, não. Foi. Meu querido, já estamos ao vivo? Então, meus amados irmãos, já estamos ao vivo novamente pelo YouTube, né? Glórias a Deus. Houve aqui já está tudo já normalizado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos finalizar, meu pastor, o assunto Mardoqueu, né? A gente parou na onde a rainha Esté estava se preparando para falar com o rei, né? Falar com o rei, né? Ali foi o desafio maior para ela, porque só entrava na presença do rei se ele estendesse o cetro para ele. Antes nós estávamos falando de Vasti, né? Alguém tem a visão que Vasti foi uma mulher... Sim, foi. Ela não foi uma mulher qualquer, ela foi uma mulher que tinha muito pudor. Porque quando o rei estava muito alegre, mandou trazer ela. E queria expor para a beleza dela. A beleza dela, em todos aqueles camaradas, tudo bêbado, né? Mais de 120 pessoas, 120 presidentes, de governadores, e aqueles homens todos das províncias ali. E ela recusou ir. Ela disse, não vou não. Então, naquele ato que ela disse que não foi, abriu-se uma brecha para Deus trazer uma providência. Trabalhar de Deus, O né? trabalhar de Deus, né? O trabalhar de Deus ali naquele momento e a Daça, ou Esté, entrou no lugar dela para salvar o povo de Deus. Ali foi uma providência de Deus. E ela teve muita coragem de ir, passou aqueles 3 dias de jejum e foi. E o rei atendeu o seu pedido e findou todo aquele projeto de Amã, a forca e outras coisas qualquer que ele tinha feito. Realmente ele pagou o preço. Aí cumpre-se aquilo que está escrito em Gálatas: o que o homem planta, ele colhe. Exatamente. Aí o irmão Heriberto, vamos interagir com o irmão Heriberto também. Aí nesse momento o Mardoqueu, né, falou com a rainha Esté e teve a atitude, né, de fazer o jejum, né, se vestir de pano de saco, o processo todo. E realmente foi chegado o dia da execução. E a rainha entrou para falar com o rei. Não foi, irmão Heriberto? Sim. E aí a gente pode, voltando um pouquinho, né? A gente pode ver que Mardoqueu, ele não só conseguiu andar pelos caminhos corretos, mas também no livro a gente vê bem claro que ele criou Esté nesse princípio, né? E até o final ele foi com Esté e Deus foi abrindo as portas. E de repente, quando Esté chega na presença do rei, as portas, Deus já tem abrido as portas, né? E Esté consegue chegar na presença do rei e levar ao rei tudo o que estava acontecendo, né? E teve vitória. E teve vitória, né? Porque o propósito de Deus, né? Os caminhos de Deus é interessante, não tem como voltar vazio.
Exatamente. Vamos ouvir mais um hino. O pastor Sérgio quer finalizar o assunto, Mardoqueu? Não, o que eu vejo aqui com Mardoqueu é a providência de Deus, né? Começou-se numa luta, terminou numa festa, né? Alguém mandando presente uns para os outros, porque Deus tinha... Como o rei não podia revogar o decreto, mas podia criar um outro decreto. Agora os judeus podem se defender. E dali ele conseguiu obter. O que é que o inimigo queria? Mudou tudo. Destruir o povo de Deus. O inimigo sempre quer, o inimigo de nossas vidas, que é o arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, né? É um derrotado. Alguém pensa que Deus, nos 45 minutos do finalzinho da partida, como se fosse uma partida de futebol, reverte. Deus nunca perdeu para Satanás, nem vai perder, nem hoje, nem na eternidade. Nem nunca empatou. E nem nunca empatou. Sempre venceu. Tem crente que fica dizendo, mas Deus tem o seu tempo. Quando a gente olha para lê o livro de Esther, a gente vê o tempo de Deus, o kairós de Deus, o momento de Deus agir, acabou-se, não tem ninguém, não tem forca, não tem decreto, não tem oposição, não tem nada, cai por terra. E foi no tempo certo, pastor. Tempo certo. E a vitória veio e acabou-se. Vamos ouvir um louvor e voltamos em seguida em nome do Senhor Jesus. Ok, meus amados irmãos, estamos voltando aqui, mais um bloco aqui do programa Despertai, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Já estamos de volta. Nosso pastor Sérgio finalizou, né, com o assunto, né, o Mardoqueu, o homem de Deus, Mardoqueu. E o nosso irmão Heriberto também deu aqui a sua opinião. E também agora o nosso irmão Heriberto vai nos trazer uma ligeira saudação aqui que Deus colocou em seu coração, né? O tempo é curto, mas dá para a gente ouvir a saudação do nosso irmão Heriberto. Viu, irmão Heriberto? Manda aí o que Deus colocou no seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos só fazer um fechamento aqui e meditar a respeito desse homem Mardoqueu, né? Para já ouvirmos o nosso pastor falar. E eu acho interessante que traz uma lição maravilhosa, uma lição de que nós não podemos se curvar diante dos obstáculos, das circunstâncias, e que nós temos que ter força e prevalecer, né, nos caminhos, pois os preceitos de Deus, eles são grandes, e aquele que realmente se destaca fazendo assim a vontade de Deus, ele prevalece. Por mais que a circunstância seja difícil, mas ele vai ficar de pé, porque a vitória é certa para quem está do lado de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Olha aí, a saudação do nosso irmão Heriberto, né? Meus queridos, falando mais uma vez aqui do nosso sorteio do brinde, né, de hoje, nós estamos sorteando aqui um oferecimento da Doce Finos 10, da nossa irmã Cleide, né? Essa maravilhosa ovelhinha de chocolate aqui, ó, né? Beleza aqui. A irmã Cleide disse, e eu acredito nela, né, que tá totalmente recheada aqui de chocolate por dentro, né? Glórias a Deus. É uma bênção de Deus para quem ganhar essa ovelhinha de chocolate. Como é que eu faço para ganhar, para concorrer? É muito simples, né? Nós aqui no início do programa falamos que você só tem que mandar uma mensagem, digitar uma mensagem aqui para nós aqui, falando qual é o verdadeiro sentido que a Páscoa tem para você e sua família. É somente isso, você vai digitar, a gente vai analisar aqui, o pastor Sérgio está aqui junto com o irmão Heriberto, o irmão Emerson, o Leandro, eu, a gente vai analisar qual é a melhor mensagem que você enviou aqui para a gente, e a gente vai presentear você com essa linda ovelhinha de chocolate. Então você não perca tempo, desde já escreva aí, digita aí o que você tem de melhor, né? O sentido, o que é que a Páscoa tem de sentido para você e sua família, tá certo? E em seguida nós vamos aqui analisar a melhor frase, a melhor colocação, e vamos presentear você com essa linda ovelhinha. Vamos ouvir mais um hino e em seguida o nosso pastor Sérgio vai estar com a palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, graças a Deus, além do problema técnico, faltou energia aqui na região,
e nós ficamos boa parte fora do ar. Agora nós vamos ouvir mais um pouco a palavra de Deus. E eu quero convidar você para ler um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui em Marcos capítulo 8, versículo 10, que diz assim, eu vou ler aqui desse versículo: e entrando no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Bom, hoje eu desejo falar sobre, como é um programa de missões, sobre os desafios de Jesus Cristo, os diversos desafios de Jesus Cristo em seu ministério no capítulo 8. Como não vai dar tempo para falar tudo, você fica com o dever de casa, lê o capítulo 8 de Marcos, certo? E o que vamos encontrar, nós encontraremos também em Mateus capítulo 15 e o capítulo 16. Bom, vamos analisar, para falar a ida de Jesus Cristo a Dalmanuta, que Mateus disse que é Dalmanuta e não se encontra ainda no meio da arqueologia, não se localiza essa cidade. Porém, Mateus, ele fala que é região de Magdala, ou seja, aquela região da cidade de Maria Madalena. Vejamos o episódio anterior, e eu queria que vocês me ajudassem aqui, nesses breves minutos, sobre o ocorrido, o que aconteceu anterior e o que aconteceu depois. Jesus estava pregando no deserto, é isso, irmão Heriberto? Pregando no deserto com uma imensa multidão, certo? Que passou com ele 3 dias. E nesse interim dessa grande multidão, que é a segunda multiplicação dos pães, o povo foi com o coração aberto para ouvir a mensagem. O texto é bem claro no que diz respeito a isso, né? Diz que no início do capítulo 8, ele diz que o povo não tinha o que comer, chamou os seus discípulos e dá a eles de comer. Da mesma coisa como ele fez na primeira multiplicação dos pães, né? E Mateus traz uma coisa bem interessante no mesmo texto de Mateus. Ele diz: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, Mateus capítulo 15, versículo 29, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, né? Aleijados e muitos outros, e os puseram aos seus pés e ele sarou. Quem traz o detalhe dessa multidão que foi para Jesus Cristo, quando ele estava pregando, é Mateus. Mas Marcos disse que ele estava ali, e a região era desértica. Que contraste nós vamos encontrar nessas duas regiões, no deserto e na ida para Dalmanuta, na ida para, o nome até é meio esquisito, Dalmanuta ou Magdala. Vamos ver o contraste do público que recebeu Jesus Cristo. Na primeira ele estava o quê? 3 dias, não é isso? 3 dias. 3 dias, passou 3 dias pregando e o pessoal ouvindo. Então, entendemos que esse público de Jesus Cristo, viu, irmão Eduardo, era um público que estava aberto. Não estava preocupado se estava no pino do meio-dia ou se estava no frio da noite. O que eles queriam era ouvir a mensagem de Jesus. Eles estavam sedentos pela palavra, né? Sedento. Nós não temos dúvida disso, que ele estava sedento. Concorda, irmão Heriberto? Sim. Concorda que ele estava sedento? Conhece mais alguma característica desse povo lá, que recebeu Jesus antes de ir para Dalmanuta? É assim, a gente vê que o povo na época era um povo sedento. Onde Jesus chegava, o povo corria até ele, né? E tinha um outro detalhe, dizia que, quando Jesus disse assim, chamou os discípulos: vem aqui, dê de comer para eles, eu não quero mandá-los embora. Jesus, cheio de íntima compaixão, disse: eu não posso mandá-los embora, porque eles moram longe. Apesar dele já estar alimentado espiritualmente, mas... Antes de ser alimentado espiritualmente, estava perfeitamente. Aí Jesus, com a íntima compaixão, não queria despedir a multidão. A multidão vazia, porque eles podiam desfalecer no caminho, porque moravam longe. Agora imagine comigo, eu fiquei pensando comigo, viu, irmão Heriberto? Uma pessoa que morava longe e o paralítico não tinha cadeira de roda para ajudar, não. Ele tinha que ir em cima do ombro, como aquela
aquela passagem do paralítico de Cafarnaum. Aqueles homens levaram aqueles 4 amigos, levaram aquele paralítico aos pés de Jesus. Então, sofreu, amigo. Era dolorido. Era um sacrifício que Jesus começou a entender. E a Bíblia diz que curou a todos. Depois mandou sentar-se, deu alimento, e o povo saiu para casa, tanto espiritualmente como materialmente abastecido, né? 7 cestos de pão sobraram. Ele disse: vamos para a região de Dalmanuta. Agora a gente vai ver o contraste entre a região do deserto. Aí o que é que eu aprendo com isso aqui? Não é a região que impede a bênção. Não é a região que promove a bênção. Quem promove a bênção é o abençoador, é a presença do abençoador. Se ele está no deserto, tem pão. Se ele está no outro lado do mar, tem pão. Se ele está no meio do mar, tem pão. Se ele está numa campina verdejante, tem pão. Porque na primeira multiplicação dos pães, havia uma relva. O pessoal sentou naquela relva. Na segunda, dizia que era desértica. A região era árida. Então, não se preocupe, irmão, a situação que você se encontra. Uma coisa eu sei: se você estiver com Jesus, aonde você estiver, vai ter pão, vai ter bênção. Isso mostra o cuidado de Deus, né? O grande cuidado de Deus. Cuida de todos os detalhes. O cuidado de Deus dos mínimos detalhes. Isso é muito importante. Bom, quando ele chega no outro lado, na minha visão, eu não quero aqui trazer nenhum questionamento teológico que venha trazer dúvida para os corações dos irmãos. Na minha visão, os que foram ao deserto, mesmo que fossem ricos, eram necessitados. A maioria deles, né? Todos eles, porque uma pessoa ia ali e estava enferma, precisava de alguém. Então aquele pessoal estava capacitado para levar, para ajudar. Olha que coisa interessante, irmãos, que nós aprendemos nas entrelinhas da Bíblia. O lugar é distante aqui, ó. E se os deixar ir em jejum para casa, versículo 3, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Agora, veja bem, por que nós não aprendemos a lição com este povo? Ajudar aqueles que estão fracos, necessitados, tanto espiritualmente quanto materialmente. Sentido dos dois, exatamente. Sentido duplo, sim senhor. Sentido duplo, não é? Olha o que eles fizeram. Levaram os seus enfermos na esperança de Jesus, pelo menos tocar em Jesus e ser curado. Era a esperança dele. Então, aquele povo era um povo esperançoso. Ia atrás do que Deus pode fazer na vida. E é a mensagem do Evangelho nos dias de hoje. É a esperança para aquele coração. É aquela pessoa, mesmo que seja professora da universidade, ela tem, ou ele tem, um coração desejoso, aberto, se ele quiser, para Deus. Ele tem uma necessidade ali. E nós, muitas das vezes, temos o pão, temos as condições de alimentar, e ainda estamos dizendo: o lugar é deserto, o lugar é deserto. Não sou eu, não é Miranda, não é você, Eduardo, não é o irmão Heriberto, não. Não, que vai alimentar não, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, é o Deus da providência que vai fazer isso. Mas agora a gente vai ver o contraste. Vai ver uma sociedade elitizada, aí ele atravessa para o outro lado do mar, né? E entrando no barco, versículo 8, 10 de Marcos, com os seus discípulos, foi às regiões de Dalmanúcia, ou na região de Magdala. Chegando lá, qual foi o público que foi para Jesus? Olha que desafio de missões esse. Eu passei a semana pensando nesse desafio de Jesus missionário. Num canto, encontrou um povo receptivo. Agora, no outro lado, no mesmo dia, hein, que mandou, que atravessou. No mesmo dia que atravessou. Chegou no outro lado, foi ao encontro os fariseus e os saduceus. Agora era uma geração de religiosos, porque Deus não está interessado em religiosos, Deus está interessado em verdadeiros adoradores. O próprio Tiago disse: se você se abstesse do mal
e da prostituição, você é um religioso. A sua religião é aceita por Deus. Agora, o que nós estamos vendo é pessoas vendendo placa de igreja, é crente se rotulando melhor do que os outros, é a religiosidade alcançando índices de pico, enquanto precisamos aprender com João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. E isso acontecendo, pastor Sérgio, o nome do Senhor fica esquecido. Pois é. A glória não é para mim. Eu digo isso sempre da igreja, não tenho medo de dizer numa rádio. Tem pastores que crescem com a igreja. Pelo contrário, ele tem que diminuir. Se a igreja era 2 por 2, aí agora é 20 por 20, aí agora é um pastor grande. Ele está enganado. Ele está enganado. Nós servimos ao mesmo Deus. A mesma igreja que tem do outro lado, na beira, na ponte do Rio Potengi, de uma cabeceira e da outra tem 2 igrejas. Uma Assembleia de Deus de um lado, outra Assembleia de Deus do outro. Nós não somos diferentes deles, não, meu filho. Não é a parede, não é as coisas materiais, não é... Mas tem crente pensando nisso. Estão redondamente enganados e são religiosos. Encontrou religiosos lá. Os fariseus chegaram para ele e disseram: nos manda um sinal do céu para que nós cremos. Ora, além da religiosidade, eu vejo aqui incredulidade. E grande, né, pastor? Uma incredulidade grande, irmãos. Que a gente não pode deixar que essa incredulidade venha entrar no nosso meio. Quando nós comparamos Bíblia com a Bíblia, nós vamos entender que Jesus diz assim: ei, eu não dou um outro sinal a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como ele passou 3 dias no ventre lá do grande peixe, eu vou passar 3 dias no seio da terra. Essa geração é má e adúltera. Uma geração má, nós podemos entender, tá terminando o tempo, né? Tá terminando aqui, né? Então, uma geração má, nós vamos entender o seguinte: quando Jesus curou aquele homem da mão mirrada, que estava lá no centro da sinagoga, Jesus disse: vem aqui e estenda a mão. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os herodianos traçaram a morte de Jesus. O que tem de crente aí feliz da vida quando um elemento excluído da sociedade, vamos usar esse termo excluído, né? Ele se excluiu da sociedade porque entrou no submundo do crime, ele morre. Tem crente até que festeja. Isso é para a gente chorar, irmãos. Se aquele homem não se arrepender. Isso é malignidade do coração. Não difere nada de Jesus Cristo aqui, não. Jesus Cristo, quando curou o rapaz, porque era um dia de sábado, aqueles fariseus religiosos traçaram um plano para matar. Nós precisamos pedir ao nosso Deus que sonde o nosso coração e tire do nosso coração a malignidade. E quando ele falou de geração adúltera, alguma coisa? Não, pode falar. Quando ele falou de geração adúltera, ele não falou de adultério normal de homem com mulher, não. Ele falou de trocarmos o nosso Deus verdadeiro por qualquer outra coisa, né? Tem crente trocando aí Jesus pelos números de acesso na internet. Agora ele diz que tem 30 mil seguidores. Mas se não tiver Jesus, meu pastor, não tem nenhum. Não, se não tiver Jesus, não tem nada. Não tem nada, Ele não tem nada. É verdade. Ele não tem nada. Nós precisamos entender que isso é coisa do homem. Isso é a multigraça de Deus para alcançar as pessoas. Certo? Nós somos instrumento de Deus para fazer. Aprendemos com Jesus Cristo quando olhamos para a mulher samaritana. Uma pessoa só no posto de Sicá, Jesus pregando. Aqui no deserto, Jesus pregando para uma multidão. Então Jesus via sim a alma das pessoas. E é isso que nós temos que ver. Mas o fariseu, o religioso, ele não olha isso. O hipócrita, ele não olha isso. E sabe o que me dói mais nesse texto? É de arrepiar os poucos cabelos que a gente já tem, irmão Eduardo. Eu também, tá caminhando. Só Heriberto tá aquela cabeleira bonita, né? Só irmão Heriberto que tem pouca preocupação. Meu irmão, olha que versículo pesado é esse. Me dá um sinal, Jesus. Não mostra nenhum sinal. Aí o versículo 12. Acompanhe comigo. Marcos 8, versículo 12. Diz assim: e suspirando profundamente, em seu espírito disse:
Por que pede essa geração sinal? Em verdade vos digo que esta geração não será dado sinal algum. E deixando, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ei, você entendeu o que eu falei? Jesus fez assim, ó. Eu não acredito que esse camarada está fazendo isso. Mais ou menos para a gente entender uma coisa. Fariseu, conhecedor da lei, e não estava vendo o Filho de Deus. Mas o ladrão da cruz, que começou a escarnecer, certo? Mas de repente você parou por aí. Eu sou miserável, eu sou um pecador, mas ele é rei, é Senhor. Se arrependeu. Porque muitas pessoas estão presas à religiosidade. Não é? Estão presas à religiosidade. Infelizmente, você vai ver no domingo que vem, que é comemorado a ressurreição, autoridades beijando imagem de escultura dizendo que é Cristo. E ninguém pode dizer que ele não tenha conhecimento, não, porque tem. Até líderes mundiais fazendo isso. A religiosidade tem travado o coração, tem entenebrecido o coração de muitos. Rapaz, Jesus sendo Deus e não podendo fazer nada, não é porque ele não queria, é claro que ele queria. Porque quando ele falou para as irmãs de Laro, se tu creres, tu verás a glória de Deus. É diferente, o segredo aqui não é olhar somente para o aspecto físico cansado de Jesus Cristo, do ministério que ele passou 3 dias de jejum, aquele negócio todo, depois trouxe pão para comer, no mesmo dia atravessou o barco, né? Afadigado, talvez até nem banho tinha tomado ainda. Não tinha um terno italiano, uma gravatinha de seda, um sapatozinho de pelica, não tinha isso. Né? Olhou pela aparência, manda um sinal do céu. É. Pois é, não tinha microfone, né? Não tinha microfone, nem trilha elétrica, nem nada, mas tinha um lugar que podia falar e ser redistribuído. Mas ali, ele suspirava. Rapaz, olha o texto. E suspirando profundamente no Espírito. Ou seja, ele não chegou nem a classificar homem de pouca fé. Foi abaixo de homem de pouca fé, lá embaixo mesmo. Ninguém sabe nem o nível. Chegou a um nível de incredulidade. Jesus foi embora. Olha, irmão, não deixe Jesus passar na tua casa e não te abençoar, não. Faz o exemplo daqueles que foram a caminho de Emaús. Entra, Jesus. Entra, Senhor. Entra. Por favor, constrange Jesus a entrar. E aí, pastor, a gente vê que a gente não pode estar pedindo sinal, né? Para crer. Nós temos que ser movidos pela fé. Perfeito. Jesus ensinou isso naquele momento, quando ele saiu, disse que a geração nem ia ver nenhum sinal. Não ia, a não ser, o sinal já tinha sido dado. Ou seja, se você quiser crer sinal, vá crer nas Escrituras. Nas Escrituras, tem que ter fé. Tem que ter fé. O firme fundamento das coisas que não se vê. O firme fundamento das coisas que não se vê e a prova de que aquilo. Deixa eu ler aqui o texto de Hebreu, para a gente não se enganar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Eduardo, tu já imaginou Jesus querer fazer uma coisa, fazer algo extraordinário? Criou os mundos e pela sua palavra foram criados, e chegar numa região chamada Dalmanuta e não poder operar nada e ter que ir embora? Na minha humilde opinião, meu pastor, eu acho que Jesus se sentiu muito triste. Sim. Muito triste, não poder fazer ali. Quer dizer, poder ele podia, mas ele não fez. Não encontrou brecha. Não encontrou, né? Não, porque eu acho assim que o que Jesus fosse fazer naquele momento ali não ia adiantar. Nada. Não ia adiantar nada, porque aquele povo estava cego espiritualmente. E olhem que eram pessoas, podemos dizer assim, elitizadas. Aí depois ele diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Qual é o fermento do fariseu? Primeiro, se eu pego um fermentozinho e coloco debaixo de 1 quilo de massa, vai levedar a massa toda. Então, aqui ele está falando de doutrina. Às vezes, o que tem de crente na casa de Deus, trazendo... Essa semana eu tive uma que eu só não caí para trás, mas a partir de hoje eu vou começar a rebater no zap. O cara disse assim, rapaz, o diabo soltou a correia de um jumento. Aí o cara matou o jumento, matou a mulher, matou sei quem, matou um bocado de gente. Findou morrendo 2 famílias. Aí depois o diabo diz assim, não, eu só fez soltar o jumento. Peraí, meu irmão. E crente transmitindo um negócio desse, quer dizer que o diabo não é culpado de nada mais não.
Quer dizer que ele é inocente. Então vá assistir aquela série Lucifer, lá na Netflix. Vá servir a igreja satânica. Meu irmão, se você transmite isso num grupo e não pensa o que está transmitindo, está faltando fé. Está faltando sabedoria. Se o negócio está arrochado, vai dizendo aí, porque a gente afrouxa um pouquinho aqui. Mas a palavra de Deus é uma só. Nós precisamos despertar. Pastor, você está sendo radical. Eu não estou sendo radical não, irmão. Estou dizendo o que aconteceu. Aquelas imagens, o cara coloca aí a imagem de um Cristo que não é o nosso Cristo. Nosso Cristo não é aquele. Aquele é uma imagem. O próprio autor disse a falsa inspiração do pintor. Não é? Não temos nada a ver com isso, não. Nosso Cristo é real. É aquele que quando olha lá em Apocalipse, que João reclinava a cabeça no seu peito, quando viu com a voz de trovão, que olhou, só fez olhar, caiu por terra. Foi preciso ele levantar, porque a glória dele é grande. E era esse mesmo Cristo que entrou em Dalmanuta. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eternamente, foi o mesmo. Ele tem o mesmo poder, mas aqueles homens não creram. Aí Jesus disse, então vamos embora. Se você não quer, vá para o outro lado. E foi para o outro lado chamado Betsaida, para uma cidade de Betsaida. Isso no mesmo dia, meu filho. Deixa eu concluir aqui para você fechar o programa aí. Me aguenta só um minutinho. Quando ele passou para o outro lado, aí encontrou um outro público. Quando chegou em Betsaida, correu o pessoal com um cego. Disse, toque nele, cure ele. Olha que exemplo bom, irmão. Que negócio, que a gente como crente, a gente precisa ser intercessor. Levar as pessoas para Jesus. Sabe o que me doeu essa semana? Me doeu saber que existia 153 pessoas esperando para uma UTI. Está aí Heriberto que sabe que nós começamos o clamor a Deus, Senhor, abre porta, tem misericórdia. Irmãos, pelo amor de Deus, 150 pessoas precisando de uma UTI, não tem. Os hospitais estão abarrotados. Eu tive um treinamento lá na Caerno sobre ética e mostrou uma foto de uma pessoa entubada, de várias pessoas entubadas. Rapaz, é a coisa triste, dói. Nós temos que ser, hoje a igreja do Senhor, nós sabemos que acontece um juízo no mundo, mas mesmo assim, a nossa missão é interceder. Senhor, tem misericórdia, ele está cego, dá um jeito, toca nele. Aquele povo... A igreja precisa fazer o papel de igreja. A igreja precisa fazer o papel de igreja, exatamente. Apesar de tudo estar acontecendo no mundo, pastor, a gente já sabe que são as escrituras, a palavra de Deus se cumprindo. Sim, claro. Mas é como o senhor falou, nós temos que interceder, não parar de interceder. Não. Porque tem uma passagem bíblica que diz que mesmo se a gente se calar, as pedras vão clamar. Vão clamar, né? E quando chegar esse tempo, como é que vai ser? É melhor clamar logo, né? É verdade. É melhor pedir a Deus e Deus agir, intervir, pôr a mão, trazer orientação para esses governantes. A minha petição hoje aqui é que você ore para que Deus dê sabedoria à governadora Fátima, dê sabedoria ao presidente Bolsonaro, dê sabedoria ao ministro da Saúde, ao secretário de Saúde aqui, aos postos de saúde, para os profissionais que estão agindo nessa área terem sabedoria de administrar e saber ter uma estratégia para nós dar uma barrada nisso aí. É verdade, meu pastor, é verdade. Agora aí chegou, cura esse homem, Jesus pegou ele, vem cá, pegou ele pela mão, vamos ali fora. E ele cego. Chegou lá fora, fez lá um lodo, cuspiu, fez lá, botou a mão nele. E disse, tá me vendo? Como é que você está vendo os homens? Estou vendo os homens igual a árvores. É o primeiro texto da Bíblia, o único, que tem uma cura paulatinamente. Ou seja, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se acontecer com aquele cego, pode acontecer com qualquer pessoa. Foi a única cura que Jesus Cristo perguntou, como é que você está vendo? Ele disse, eu estou vendo os homens como árvore, ou seja, uma cabeça grande e um corpo pequeno. Então ele poderia ser também que ele já tivesse visto antes, né? Não, só tem... Ele já deve ter visto alguma coisa. Não, esse cego aqui de Betsaida, que é o último passo de Jesus Cristo, ele já tinha visto. E por algum motivo ele ficou cego. Exatamente. Porque ele sabia o que era homem e sabia o que era árvore, né? Jesus disse, então vem cá, tocou nos olhos dele pela segunda vez. E agora? Agora eu estou vendo nitidamente. Então Jesus pode te curar paulatinamente, se ele quiser, e pode curar instantaneamente. Porque um dos grandes mistérios é a cura, mas depende da fé. Então nós falamos aqui rapidinho, passamos 10 minutos só do tempo, falamos de uma comunidade ou de um público que estava desejoso, esperançoso por uma cura física, né? Por uma cura
foi atrás de Jesus, receberam o pão, voltaram alimentados. Falamos do segundo grupo, que foi um grupo de religiosos, de fariseus, de homens instruídos. E falamos do terceiro grupo, que era um grupo de pessoas simples, Que aceitaram Jesus. que tinham pedido para Jesus Cristo, que interviram para ele. Foram até Jesus, certo? Pedindo, toque nele, faça alguma coisa. A mesma coisa, agora que foi um inverso. Quando Jesus estava no deserto, ele olhou com compaixão. Aqui, quem olhou com compaixão foi o público, o pessoal de Betsaida, que levou aquele cego. Olha, faça alguma coisa. Bem dizendo assim, eu sei que tu pode fazer, faz alguma coisa. E nós sabemos que o nosso Jesus pode fazer alguma coisa. Mais na frente ele continua com os milagres, né? Como aquele filho Sim. que o pai levou até ele e foi curado, né? E é interessante falar a respeito desses milagres de Jesus, né? E eu estava meditando e pensando o porquê de que essa cura ter sido paulativamente em 2 etapas. E eu aprendi, não sei se realmente corrige, mas eu acho que assim, vai depender da pessoa que está recebendo o milagre. Nós temos um pastor, é o pastor Irã. Ele está na região aqui eu acho que de Ser Rosado agora, né? Ele, quando chegou ali naquela igreja chamada Betel, tinha uma irmã que estava com CA. Estou dizendo isso aqui porque ele me falou para mim. Irmã Maria era o nome dela. E um dia Deus disse, vá na casa dela e ore por ela. Ela estava com câncer na parte assim, que não tinha no mundo que chegasse perto daquela casa. Quem já chegava próximo à casa já sentia o mau cheiro, o odor. Ele quase não entrava. Jesus disse, entre. Ele teve que colocar a mão em cima daquele negócio, orou a Deus e foi embora. Pronto. Cerca de 32 dias, 40 dias depois, a irmã apareceu dando testemunho na igreja que estava curada. Então, eu estou dizendo isso porque ele me contou e eu acredito que é um homem de Deus, é um pastor de Deus, é um dos pastores nossos da Assembleia de Deus, e que fez isso. Ninguém sabe. Estou dizendo aqui, talvez até a fama dele cresça agora. Deus queira que não cresça não, né? Ele é servo de Deus, né? Mas eu estou falando aqui, falei nome e falei pessoas porque vivemos isso. Eu creio que Deus faz isso em nossas vidas e nos dá completa vitória, irmão. Nós precisamos tão somente dependermos desse Jesus e dizer, faz Jesus. Como ele vai fazer, não interessa. A mim, só me interessa a vitória. Se ele vai dizer que eu pulo de um pé só, se é botar areia nos olhos, se é dormir, se é tomar... Não importa como é que Deus vai fazer. Isso é dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, né? E ele descansa fará. E tudo ele fará. Finalizando já o programa, vamos ouvir mais um louvor e em seguida estaremos aqui orando, fazendo a oração final e também trazendo o resultado da enquete, né? Do sorteio, né? Que vamos analisar aqui junto com nossos amados irmãos, o pastor Sérgio, o nosso irmão Heriberto. Vamos meditar aqui, vamos analisar qual foi a mensagem mais concreta, mais impactante que teve aqui no sentido da Páscoa. Vamos ouvir esse hino aqui, que foi a pedido lá do meu tio, lá de Parnamirim, tio Chico, junto com sua família ali em Parnamirim, pediu esse hino. Vamos ouvir em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos amados, estamos de volta finalizando o programa Despertai, né? Algumas pessoas responderam aqui, mas, quer dizer, responderam não, né? Mandaram a sua opinião, né, em relação o significado da Páscoa, né? O nosso pastor aqui estava atento aqui, olhando todas as mensagens e só teve 2 mensagens que foi realmente o significado real da Páscoa. Eu queria que o pastor explicasse em poucas palavras o que significa a Páscoa cristã. Meus amados irmãos, a pergunta foi muito assim interessante. A pergunta foi para você pensar. Mas como cristão nós temos que entender que nós não temos nada a ver com Páscoa. Pastor, o que é isso? Nada a ver com Páscoa. O texto da palavra de Deus diz que os hebreus, né, os israelitas, aqui ó, Êxodo capítulo 12, versículo de número 17, acho que 17.
Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. Então a Páscoa, meu querido, é exclusiva dos judeus. Exclusiva. Foram várias mensagens, confundindo Páscoa com ressurreição. Por que a gente confunde Páscoa com ressurreição? Porque Jesus celebrou a última Páscoa e introduziu a primeira Santa Ceia, que aí sim é um memorial para nós. A Páscoa, ela tem um simbolismo profético da morte do Cordeiro, não da ressurreição. Agora, traz para nós também a passagem da libertação, da escravidão para a libertação, que foram os dois textos que trouxeram aqui, os dois que trouxeram. Estou aqui com ele aqui, ó. Não sei nem quem é, vou dizer agora o nome. Tá aí para você. Naira. A irmã Naira foi quem ganhou o cordeirozinho. A ovelhinha. E interessante, eu quero parabenizar a nossa irmã Cleide, que ela não fez um ovo e nem um coelho, ela fez um cordeiro. Aí sim, o símbolo do cordeiro pascal, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o símbolo do cordeiro pascal, é a nossa Páscoa. Então, tá aí, lindíssimo, creio que está recheado, né? E a nossa irmã aqui, ó, ganhou. A irmã Naira, para quem não conhece, né, é esposa do nosso irmão Hermerson Menezes, né? Nosso irmão Hermerson Menezes. Então, só teve duas pessoas que responderam corretamente. A irmã Nara foi uma delas. Eu queria que o pastor aqui fizesse a premiação ao nosso irmão Hermerson, que ele vai levar para entregar lá a sua esposa, a irmã Nara. E desde já eu queria agradecer a todos os amados irmãos ouvintes, né, que ficaram conosco esse tempo. Passamos um pouco do tempo hoje, mas devido a um problema técnico que teve, a falta de energia. Mas voltamos, né? Voltamos em seguida com pleno vapor. Eu queria agradecer ao pastor Sérgio pela oportunidade, pela disponibilidade que ele teve, nosso irmão Heriberto também, já pedindo desculpa pelo transtorno que aconteceu, mas a mensagem foi dada, né? A mensagem foi dada, com muitas pessoas estiveram aí, parabenizando a palavra que foi pronunciada nesta noite pelo pastor Sérgio. Nosso pastor com as considerações finais e nosso irmão Heriberto também. Eu que quero agradecer, fico muito feliz por ver esse programa despertar e crescer cada vez mais numa tecnologia tão maravilhosa hoje aqui, que a gente sai feliz em ver o crescimento. E eu quero agradecer também as saudações que os irmãos mandaram para mim aí, eu fiquei muito alegre por isso. E ore por nós, no nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês e que dê uma semana de vitória no nome de Jesus. O nosso irmão Heriberto também com as considerações finais. Amém. Só temos que agradecer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a todos os que fazem esse programa, que o Senhor continue vos abençoando a todos vocês e os que ouvem essa rádio. Pronto. Meu pastor, vamos finalizar agora com a oração final, e eu queria que o senhor orasse por todos os pedidos que foi feito aqui. Nós não anotamos nome porque teve esse transtorno aqui da falta de energia, mas eu queria que o senhor orasse pelos enfermos, pelo nosso pastor Valdir, que está entubado ainda. Nós estamos, a congregação do Alvorecer está em campanha, orando pelo pastor Valdir. Amém. Apresentando ele nas mãos de Jesus. Amém. Todos os cultos aqui nós estamos apresentando o pastor Valdir nas mãos de Jesus. É um amigo e gosto muito dele, amo o pastor Valdir. Fomos consagrados juntos, eu e ele estava junto, no mesmo, colado um com o outro. E graças a Deus, eu creio que Deus vai dar vitória ao pastor Valdir. Amém. No nome de Jesus, nós estamos orando por ele. A vitória dele é a vitória da família, é a nossa vitória também. É a nossa vitória. Estou dizendo isso porque tanto eu quanto o Heriberto, nós estamos levantando a igreja em contínua oração ali. Vi também um pedido de oração de uma irmã que falava do seu, se não me engano, seu irmão que estava Dona Eugênia, né, que é a supervisora lá de onde eu trabalho, que ela pede oração pelo irmão dela. Pronto, nós vamos orar. Então, senhor, eu faço a oração final aí, interceda por todos esses pedidos, em nome do Senhor Jesus. Heriberto falou já? Já fez as considerações finais. Meu Deus e Pai, Senhor de toda bondade e misericórdia, aqui estamos, Senhor, na certeza da vitória. Nós cremos na Tua intervenção. Nós te pedimos, Senhor, humildemente, sabendo que não temos condições, mas Tu és o Deus que faz. Em nome de Jesus, visita agora, lá na UTI, vai no leito dele agora, Jesus. Daquele pedido que foi feito aqui,
daquela amiga que trabalha com o nosso irmão Eduardo. Seu parente está ali, está enfermo, está na UTI. Senhor, tenha misericórdia. Visita ele, Jesus. Faz regredir toda esta enfermidade. Queremos te apresentar também muitos outros dos teus servos, muitas outras pessoas que estão na UTI, que estão na fila, que estão nos hospitais de campanha. Nós te pedimos nesta noite misericórdia por eles, Senhor. Queremos mais uma vez apresentar o pastor Valdir em tuas mãos. Queremos te pedir, Senhor, assim como fizeste com aquele cego de Betesda, toca nele agora. Senhor, faz o teu grande milagre, faz o que te apraz, porque tu és Deus que realiza. É no teu nome que nós te pedimos nesta noite, certo da vitória, no nome de Jesus. Amém. Acabamos de apresentar programa Despertai. Apresentação: irmão Eduardo Carvalho e irmão Emerson Menezes. Continue na presença de Deus e até o próximo encontro. Tá na vida, tá na bênção.